Olá, bem-vindos a mais uma Dica Astral. Fazendo um rewind do fim de semana, tivemos a Lua em Balança, em Libra, em quadratura à tripla conjunção que está em Capricórnio. Ok, vou fazer um review. Tripla conjunção temos em Capricórnio desde o início do ano Saturno, Plutão, Júpiter, e estes três meninos têm sido uns estruturadores natos deste ano de 2020. A quadratura é um aspecto que é pouco favorável, onde não há muita margem de manobra, onde há algum desconforto, são zonas chatas. É normal que vocês durante o fim de semana tenham sentido a necessidade de algum conflito até, não é? Porque há um desequilíbrio, há um desbalance energético entre aquilo que é o melhor para nós versus aquilo que é o melhor para mim, aquilo que me estrutura e que seria o que eu deveria procurar versus o que emocionalmente me preencheria na relação com o outro. E quando falamos aqui na relação, como estamos a falar de balança de Libra, falamos de parcerias, não é exclusivamente relações amorosas, podem ser relações de trabalho, amigos, e muita desta energia de desequilíbrio e de desbalanço entre o eu e o nós é também apoiada aqui pelo Marte retrógrado em Carneiro, que é precisamente o signo oposto a balança, a Libra, em que temos o conflito do nós, o conflito do eu, aquilo que é mais importante para mim versus aquilo que é mais importante para nós. O que é tóxico? Se calhar existiram explosões durante este fim de semana em que existiu uma das pessoas que disse: Não, eu é que tenho o trabalho de toda esta relação, tu não me dás mérito nenhum, tu não te esforças nada, e rupturas podem ter acontecido que foram por reações excessivas, ok? Tipo fósforo. Já falámos disto antes. Muito comum. Temos o menino Carneiro, Áries em. Aliás, temos Marte em Carneiro, em Áries. No domingo, Mercúrio em Balança fez uma quadratura a Plutão que está retrógrado em Capricórnio. Portanto, um dos tais elementos da tripla conjunção. E isto diz-nos o quê? Que existe aqui uma maior percepção do que são. Como é que eu explico? A tendência dos outros para controlar ou para dominar aqueles que nos conhecem bem, os nossos destinos, as pessoas que sabem como é que nós funcionamos e que nos vão encaminhando, tabelando, balizando, e nós vamos dizer, ou dissemos, sendo que esta energia obviamente se continua a sentir, não, 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 meu querido, minha querida, não vais por aí. Já que topei à distância, percebo perfeitamente o que tu estás a fazer, ok? Não. Portanto, nós temos aqui, se repararmos bem, uma grande ativação de tudo o que são signos, tudo não, excepto um, tirando caranguejo, câncer, do que são os signos cardinais. E os signos cardinais são os signos que marcam os novos inícios, são os signos que marcam as 4 estações do ano, os inícios das mesmas. E então temos ativações de Capricórnio, de Carneiro, Áries e de Balança Libra. A noção de que todas estas mudanças que se fazem sentir, todo este desconforto e este desajuste vai levar-nos a uma tomada de ação, ok? Não vai fazer com que fiquemos imobilizados, com medo de nos mexer, com receio do que é que vai acontecer, não, nós vamos ter aquela necessidade de fazer alguma coisa. Se não for para resolver, é pelo menos para não ficar como está. Só que esta necessidade de resolver as coisas tendo o Marte retrógrado em Carneiro em Áries, pode ser algo que é pouco estruturado, pode ser algo que é muito efervescente, naquela ideia do espera, isto assim para mim já não dá, esta pessoa está-me a tentar manipular, isto não faz sentido, é melhor para ele e eu é que trabalho, não tem o meu melhor interesse e podemos ter aqui uma reação desproporcionada. A quadratura entre Mercúrio e Plutão indica-nos então que as negociações, as conversações devem ser assentes numa base justa, numa base de equilíbrio, numa base de balanço. Há situações que não têm o melhor nosso interesse. Há coisas que nós podemos e devemos dizer que não. As pessoas que nos tentam manipular para nos direcionar para onde querem, ou nós, que para conseguirmos alguma coisa de alguma pessoa tentamos manipular para a direcionar para onde nós desejamos,
estas relações não fazem sentido, ou pelo menos não sentido nestes parâmetros, e muito provavelmente existe aqui um confronto com a realidade, um reality check. Ok, no dia 22, o Sol entra em Balança, o Sol entra em Libra. O que isto nos indica é que existe um equinócio, portanto, existe um final de uma estação, passagem para outra, um reequilíbrio, uma reestruturação de energias acontece neste dia, em que muito provavelmente nós começamos a perceber quais são as colheitas que fazem sentido voltar a ser testadas, quais são aquelas que afinal não fazem sentido, que nunca vão crescer. Existem sítios no mundo onde vamos entrar no outono, existem sítios no mundo onde vamos entrar na primavera, portanto há uns em que vão começar aquela fase de mais recolhimento e basicamente um review daquilo que foi o ano, e outros em que vamos começar a plantar as sementes para depois, durante a fase do sol, a fase mais próspera, seremos mais expansivos, mas a noção muito aqui do reequilibrar de energias e de uma fase de reavaliação. Temos também no dia 23 o Mercúrio em quadratura a Saturno, que está retrógrado no Capricórnio, em Capricórnio, que faz parte da tal tripla conjunção que eu vos disse. E então temos Mercúrio, que é super meigo, super fofo, negociador, vamos ver como é que conseguimos chegar aqui a um entendimento melhor para os dois, win-win, Mercúrio em Libra, em Balança, e temos o Senhor Saturno que nos diz não, é assim que vai ser feito, porque é assim que eu digo que tem que ser feito. E então enche-se-nos se calhar aqui uma energia de injustiça, de incapacidade, de impotência, de nos estarem a tentar impor alguma coisa que não foi para aquilo que nós nos direcionámos, ou para aquilo que nós trabalhámos, ou que plantámos as sementes, e temos aqui uma noção de desconforto, porque não era por aqui que eu queria que as coisas fossem. Agora, é definitivo? Não. Porque Mercúrio vai entrar na fase sombra. Porquê? Porque vai mudar e vai deixar de estar direto e vai passar a retrógrado. E isto indica-nos que nós estamos numa fase de sombra, ou seja, de pré-alteração de movimentação, ou da nossa percepção da movimentação. Ou seja, as coisas que nós achamos que durante esta fase estamos a fazer de forma definitiva, as nossas decisões, as alterações da nossa vida, não são definitivas. Se existe a necessidade de pedir ajuda contratual em termos legais, em termos de burocracias, de advocacia, é uma boa altura durante esta fase sombra de Mercúrio, ok? Em que tudo aquilo que supostamente é assim, porque é assim, Saturno, se calhar não é bem assim, existe ali uma letra pequena. Ou se estamos a falar em termos pessoais, as nossas certezas, mais uma vez, muito ao estilo de Marte em Carneiro, em Áries, as nossas certezas, será que existe aqui espaço? Será que foram bem analisadas? Será que é definitivo? Ou é conversável? É adaptável? Portanto, em termos globais, em termos do coletivo, esta zona de sombra traz-nos aqui um período de reavaliação e que pode ser usado para readaptação de certas situações da nossa vida que nós dávamos como certas. No dia 24, numa semana animada, temos o Mercúrio que está em Balança, ok? A fazer uma oposição a Marte que está retrógrado em Carneiro, em Áries. Uma oposição. Vamos sentar frente a frente, numa mesa, a negociar, a argumentar. Eu já vos disse isto outras vezes. É como se fosse partidos políticos de oposição ou clubes de futebol rivais. A noção aqui de que estamos numa conversação, mas estamos numa conversação que dificilmente chegará a uma win-win situation, mas que poderá ser reveladora de coisas que estavam mal e certamente deve ser feita de forma civilizada. Ok? Não é uma quadratura no sentido de restritivo em que ninguém cede, não é uma conjunção em que estamos todos de acordo e nos valorizamos e nos potenciamos, é aquela... Ok? Diz-me o que é que tu achas que eu digo-te o que é que eu acho.
são os signos opostos, estamos a falar Balança, Libra, Carneiro, Áries, e que, portanto, eles basicamente são as duas faces da mesma moeda, é a mesma energia tomada, lidada, apresentada de forma oposta. Um é o eu, outro é o nós, e daí aquele sentimento de desbalanço que vai ser potenciado grandemente ao longo desta semana. Temos ainda a final da semana, Sol em Balança, em Libra, a fazer uma oposição a Quiron, ok? E Quiron, como eu já vos disse, é as feridas internas, é a vulnerabilidade, o que vai potenciar no final desta semana aquela noção de desconforto, ok? Temos aquela noção de que isto está aqui a doer-me, eu sei que já devia ter resolvido isto, mas tenho medo que ainda me doa mais, ou será que tenho medo que ao sarar esta ferida vou ter saudades desta dor? Okay? Vou ter saudades desta pessoa, estou habituada a esta rotina, internamente, a bagagem que eu trago, que carrego, para quem acredita de outras vidas, ou simplesmente dos traumas e das vivências desta vida presente, desta embalagem, desta experiência, de que modo é que condiciona, de que modo é que conduz a sítios que não são do nosso melhor interesse. Além disso, já era complexo. Vamos adicionar mais um pozinho. Então temos Mercúrio a entrar em Escorpião. E se Mercúrio em Balança, em Libra, é ok, vamos negociar, vamos ver qual é a melhor situação, como é que chegamos ao meio termo. Quando Mercúrio entra em Escorpião é eu quero saber tudo de ti que tu ainda não me contaste. Como é que tu raciocinas? Quais são os teus gostos? Porquê é que vais por aí? É aquela fase da investigação do psicólogo, do psiquiatra, descobrir coisas que ainda não foram vistas, de perguntar, de indagar. É aquela fase mais intensa, mais visceral, mais densa. Portanto, preparem-se, nós temos uma semana em que, desde o fim de semana, em que nós passamos a pente fino aquilo que são os nossos desequilíbrios internos entre o que é o eu, o que é importante para mim, o que é o nós e o que é o importante para o coletivo, e chegamos ao final da semana em que somos obrigados a olhar para as coisas que nós fazemos e que vêm de automatismos de autodefesa, com Quiron, com as feridas internas, com vulnerabilidade, ao mesmo tempo que tentamos descobrir dentro de nós, numa autocrítica e numa autoavaliação, qual é o modo como os outros atuam e que condiciona a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar. Quais são os propósitos das outras pessoas, como é que elas nos veem, qual é a importância que nós temos na vida delas. Existe aqui uma grande noção de, eu acho que é de reavaliação daquilo que é importante para nós, mas como o nós, o eu, o próprio, não é feito sem o coletivo, sem o convívio, sem o feedback, acaba por envolver todo aquele que é a nossa esfera mais próxima das relações de parceria, sejam elas amorosas, sejam elas de trabalho, de colegas, de amigos. Vai ser uma semana interessante, vai ser uma semana aqui que não vai ser daquelas go with the flow, flower power, não, nada disso. Vai ser daquelas que vão dar trabalho, trabalho interno, trabalho de busca, trabalho de compreensão, mas são estas semanas que nos fazem crescer. Obrigada por estarem desse lado. Namastê.